Muito bem, nós estamos aqui com a questão de número 123 de O Livro dos Espíritos, dando continuidade ao nosso estudo deste livro, que foi a primeira obra espírita, codificada por Allan Kardec, que traz para nós os objetivos principais do Espiritismo, inclusive dando nome ao Espiritismo e dando uma forma didática de perguntas e respostas para as necessidades de conhecimento da humanidade, até aquele momento em que Kardec codificou, juntou as perguntas e respostas e, inclusive, até os dias de hoje, curiosidades que nós todos temos, e não só curiosidades, mas necessidade de conhecimento. Bom, esse é o canal Pátria do Evangelho, esse canal do YouTube, que eu gostaria que você fizesse a sua inscrição e também divulgasse. Nós estamos com essas mensagens também no trabalho realizado no Facebook, através da página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, A Caminho de Cristo, de Ipiaçu, Minas Gerais. Questão de número 123, O Livro dos Espíritos, que pertence ao capítulo 1, dos Espíritos, que diz: por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Se nós nascemos, como já dissemos, sem o conhecimento do bem, sem o conhecimento do mal, será que poderia Deus dar a nós apenas o caminho do bem? Por que Ele permite que nós, como se fosse uma estrada que tivesse uma saída para dois lugares, o bem e o mal? Por que Deus permite que eu entre no caminho do mal? Não poderia Ele, por exemplo, deixar que eu entrasse apenas no caminho do bem? Esta, em resumo, é a pergunta que Kardec fez e que nós vamos agora fazer a leitura da resposta. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Vamos interpretar então essa resposta aqui dos Espíritos, gente? E você também poderá fazer a sua interpretação aí. O Espiritismo é livre, como filosofia, para que possamos discutir os assuntos nele exarados pelos bons Espíritos. Bom, como ousais pedir a Deus contas de seus atos? A pergunta, gente, ela foi formulada interrogando por que Deus permite uma coisa e não a outra. E isso os espíritos geralmente repelem como sendo algo que pode estar indo contra a bondade infinita e a sabedoria infinita de nosso Pai Celestial, ou de nossa Mãe Celestial, A gente nem sabe, nem poderíamos dizer a Deus que ele pertence a um gênero ou a outro, mas a questão aqui é que é o Criador, O ser que criou todos nós, todo o universo e tudo aquilo que nós conhecemos por vida. Bom, a verdade é que em nosso início nós não sabemos ainda fazer a nossa escolha. O livre-arbítrio, ele vai sendo colocado à medida que nós vamos tomando conhecimento, de forma que as nossas escolhas no início são mais instintivas. E, em geral, nós usamos o instinto lá em nosso começo, quando ainda não tínhamos ainda o pensamento contínuo. O ser espiritual usava o seu instinto para a sobrevivência, para se sobressair melhor diante dos problemas. E por isso ele utilizava do método que ele encontrasse mais facilidade. Por exemplo, uma onça, um leão, que vai se alimentar, ele precisa matar para fazer isso. Para comer a sua presa, ele precisa matar primeiro. Esse princípio espiritual, ele está tomando a iniciativa dentro das suas necessidades. Então, o ser espiritual, à medida que ele vai aprendendo, à medida que ele vai evoluindo, ele também vai compreendendo essa questão do livre-arbítrio e a questão de escolher melhor. Por isso, em seu início, o homem não sabe ainda o que é o bem e nem sabe ainda o que é o mal. E quando ele faz as suas escolhas, tendo aí a liberdade de escolher, ele escolhe aquilo que melhor vantagem lhe trará. No caso, em nosso mundo, para a sua sobrevivência,
E no plano espiritual, acredito eu que deva também ter, né? Acredito eu que deve ter também as suas razões. E, em geral, essas razões não vão englobar a questão de escolher o bem somente. Em nosso início, nós escolhemos aquilo que, em nossa visão primitiva, vai nos trazer vantagens melhores. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o ser espiritual começa a compreender as suas necessidades e começa a compreender as suas escolhas. Então, quando nós atingimos a idade da razão, nós estamos eivados de muitos vícios. Estamos preenchidos de vícios que serviram para a nossa sobrevivência nas datas, nos tempos anteriores. E a partir daí, então, o ser espiritual vai fazer escolhas melhores. Muito embora, devido ao seu atraso espiritual, ele ainda pode escolher fazer o mal por muitos e muitos séculos, até que um dia ecloda nele a luz do amor de nosso Pai Celestial. Ele possa, então, neste momento, ter a compreensão do que é necessário para a sua evolução, do que é necessário para ele crescer, sem fazer mal a ninguém. Então, nesse sentido, é que nós somos realmente levados a compreender a bondade de Deus, Nesse sentido de que nós fazemos as nossas escolhas bem melhor a partir do momento que temos também uma compreensão maior. Esta, então, foi a pergunta de número 123 de O Livro dos Espíritos. Convido vocês a verem os outros vídeos em relação a este tema, a este livro maravilhoso, trazido à luz pela espiritualidade, codificado por Allan Kardec, o nosso professor, o nosso mestre de Espiritismo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.